A aurora da tecnologia, moldando o mundo com nossas próprias mãos. Desde os primórdios, os humanos se diferenciaram pela capacidade de criar ferramentas. Essa característica inerente, que nos separa dos outros animais, marca o início da nossa jornada tecnológica. As primeiras ferramentas eram simples, frequentemente extensões dos nossos próprios corpos. Uma pedra afiada se tornava uma faca, expandindo nossa habilidade de cortar e moldar. Um galho resistente, manejado com força, se transformava em uma alavanca, multiplicando nossa força. Essas ferramentas rudimentares, primitivas para os padrões atuais, foram revolucionárias para os primeiros humanos, representando o poder do pensamento aplicado e da engenhosidade. Esses avanços tecnológicos iniciais, embora aparentemente básicos, representaram uma mudança profunda na cognição humana. Não estávamos mais apenas reagindo ao nosso ambiente. Em vez disso, começamos a moldá-lo ativamente de acordo com nossas necessidades. A criação e o uso de ferramentas, mesmo em suas formas mais primitivas, marcaram o nascimento da engenhosidade humana e nossa busca incessante pelo progresso. Essa vontade de inovar, de dobrar o mundo à nossa vontade, é uma característica definidora da nossa espécie, impulsionando-nos da idade da pedra à era da informação. O poder da observação. Dos fenômenos naturais às ferramentas com propósito. O desenvolvimento das primeiras ferramentas estava inextricavelmente ligado aos nossos poderes de observação. Os primeiros humanos, vivendo próximos à natureza, eram observadores astutos do ambiente ao seu redor. Eles notavam os efeitos dos fenômenos naturais, testemunhando como um raio poderia iniciar um incêndio ou como uma pedra caindo poderia quebrar um osso. Essa observação cuidadosa do mundo natural acendeu as primeiras chamas da engenhosidade humana. Ao observarem as consequências dos eventos naturais, os primeiros humanos começaram a compreender os conceitos de causa e efeito. Eles perceberam que ações específicas geravam resultados previsíveis. Essa compreensão, ainda que rudimentar, lançou as bases para o desenvolvimento das primeiras ferramentas. Reconhecendo o poder de corte das pedras naturalmente fraturadas, eles buscaram replicar o processo, moldando intencionalmente as pedras em instrumentos cortantes. A capacidade de reconhecer, replicar e refinar esses fenômenos naturais representou um passo crucial na nossa evolução tecnológica. Lógica na Idade da Pedra, os primeiros humanos e o nascimento da dedução. O desenvolvimento de ferramentas simples, ainda que aparentemente rudimentar, exigia uma compreensão incipiente de lógica e dedução. Os primeiros humanos precisavam identificar uma necessidade, conceber uma solução e então aplicar essa solução de maneira prática. Vejamos a lança, uma ferramenta que estendia o alcance do caçador humano. Sua criação exigia mais do que simplesmente prender uma pedra afiada a um pedaço de madeira. A criação de uma lança exigia a compreensão de seu propósito, atingir a presa a uma distância segura. Era necessário selecionar os materiais certos, uma haste forte e reta, e uma ponta afiada e durável. E, finalmente, envolvia a aplicação da técnica correta, garantindo que a lança voasse reta e certeira em direção ao seu alvo. Todo esse processo, da concepção à execução, demonstra a capacidade humana primitiva de pensamento lógico e resolução de problemas. Raciocínio indutivo, reconhecendo padrões, prevendo resultados. Além da dedução, os primeiros humanos também empregavam o raciocínio indutivo, um processo de tirar conclusões gerais a partir de observações específicas. Essa capacidade de reconhecer padrões e prever resultados era crucial para a sobrevivência. Imagine o ato de coletar alimentos na natureza. Os primeiros humanos observavam que certas plantas cresciam em locais específicos ou que determinados animais frequentavam certos poços de água. Com o tempo,
Essas observações formaram a base para prever resultados futuros. Se plantas comestíveis eram encontradas perto de um tipo específico de árvore em um dia, seguia-se que plantas semelhantes poderiam ser encontradas perto de árvores semelhantes no futuro. Essa capacidade de estabelecer conexões, de reconhecer padrões na natureza e usá-los para antecipar eventos futuros, foi um impulsionador fundamental do progresso humano. Ela nos permitiu ir além de simplesmente reagir ao nosso ambiente e começar a planejar proativamente o futuro. A matemática da sobrevivência, quantificando o valor em um mundo de escassez. Os primeiros humanos, vivendo no limiar da subsistência, desenvolveram uma compreensão profunda da gestão de recursos e do valor. Embora não possuíssem sistemas matemáticos formais, suas vidas diárias giravam em torno de cálculos práticos. Considere a distribuição de alimentos após uma caçada bem-sucedida. A quantidade de carne que cada indivíduo recebia não era arbitrária. Era baseada em uma compreensão complexa da hierarquia social, das necessidades individuais e da necessidade de preservar recursos para o futuro. Essa compreensão intuitiva de valor se estendia a outros aspectos de suas vidas. O esforço necessário para criar uma ferramenta, o tempo que levava para coletar alimentos, o risco envolvido na caça. Todos esses fatores eram pesados e considerados. Essa avaliação constante de custos e benefícios, de maximizar ganhos e minimizar perdas, demonstra uma compreensão fundamental dos princípios econômicos, mesmo na ausência de sistemas formais de comércio ou moeda. Algoritmos antigos. Tomada de decisões na caça e na colheita. Os processos de tomada de decisão empregados pelos primeiros humanos podem ser vistos como precursores dos algoritmos modernos. Considere a tarefa complexa de rastrear e caçar presas. Os caçadores contavam com uma série de observações, deduções e decisões, todas realizadas em tempo real para garantir uma caçada bem-sucedida. Eles tinham que interpretar rastros, antecipar os movimentos de suas presas e coordenar suas ações com outros caçadores. Essa sequência complexa de ações pode ser vista como uma forma primitiva de pensamento algorítmico. Cada etapa da caçada, do rastreamento à perseguição e à morte final, envolvia uma série de decisões do tipo sim, então, se não. Se os rastros levassem a uma determinada direção, os caçadores os seguiam. Se a presa mudasse de direção, os caçadores adaptavam sua estratégia. Essa capacidade de dividir tarefas complexas em etapas menores e mais gerenciáveis e de ajustar suas ações com base em feedback destaca os princípios fundamentais do pensamento algorítmico que sustentam a ciência da computação moderna. O salto para a abstração, das ferramentas físicas à linguagem simbólica. O desenvolvimento da linguagem marcou um ponto de virada na evolução cognitiva humana. Ela nos permitiu ir além do mundo concreto dos objetos físicos e entrar no reino do pensamento abstrato. A linguagem nos deu a capacidade de comunicar ideias complexas, compartilhar conhecimento entre gerações e coordenar nossas ações de maneiras cada vez mais sofisticadas. Essa mudança do concreto para o abstrato se reflete na evolução de nossas ferramentas. Assim como a linguagem nos permitiu manipular símbolos para transmitir significado, começamos a desenvolver ferramentas que iam além de simples funções físicas. A invenção da escrita, por exemplo, nos permitiu armazenar e transmitir informações de uma maneira totalmente nova. Isso marcou uma mudança profunda na história humana, abrindo caminho para o desenvolvimento de sociedades complexas e a acumulação de conhecimento.